Fala galera, nós estamos aqui na comunidade Betânia, Javenice, com mais um momento aí de partilha da palavra. Nós estamos vivendo aí a quaresma, onde nós somos chamados à conversão e temos um grande combate espiritual em nossa vida. E nesse momento eu quero deixar uma palavra para vocês que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 13, é a parábola do filho pródigo, que o filho mais novo perde a parte da herança ao pai, passa alguns dias, ele vai para um lugar bem distante e gasta tudo ali numa vida desenfreada. Depois que ele perde tudo, ele vai pedir um emprego e nem as comidas dos porcos lhe davam. E essa parábola revela o drama da humanidade. Nós podemos comparar esse filho pródigo com Adão, que também estava na casa do pai, tinha tudo na presença, em perfeita comunhão e harmonia com Deus, mas seduzido por Satanás, ele cai no pecado e é privado da glória de Deus. Se nós formos ver as Sagradas Escrituras, nós vamos ver isso, essa tendência, infelizmente, natural, por causa do pecado original que está enraizado em nós, de nos afastarmos da casa do Pai. O livro de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 12 e 13, a palavra de Deus fala isso, que os céus, eles ficam pasmados, perplexos, porque o povo de Deus cumpriu um duplo crime, se afastando de Deus, fonte de água viva, preferindo cavar para si cisternas furadas que não retêm água. Todas as vezes que a gente se afasta da casa do Pai, a gente cumpre esse duplo pecado, a gente se afasta da verdadeira felicidade e automaticamente se torna escravo do diabo, das paixões desordenadas e do pecado que está enraizado em nós, em nossa vida. E o diabo, que é astuto, que é enganador, que é mentiroso, que é orgulhoso, que é invejoso, não podendo tocar na glória de Deus, porque ele já foi pisado no lenho do madeiro da cruz, ele tenta ferir Deus, ele tenta tocar Deus. E como que ele faz isso? Arrancando os filhos dele da presença do Pai. Então ele tenta arrancar os filhos de Deus da presença do Pai. E ele usa de algumas artimanhas. Ele sendo tentador, ele usa de algumas artimanhas para nos afastar da casa do Pai. E eu quero falar de 3 tentações, de 3 maneiras que o diabo faz para afastar os filhos de Deus da casa do Pai. Primeiro, que o texto fala que o Pai, ele tem uma herança. Essa grande herança que o Pai tem a nos dar e a nos oferecer é a vida eterna. Então, só em Deus nós vamos possuir a vida eterna. A vida eterna que não começa quando você morrer, nós formos para o Pai. Não, mas a vida eterna começa aqui, quando nós experimentamos a presença de Jesus em nossa vida, nós começamos a viver a vida eterna em Cristo. O diabo, não tendo essa vida eterna, ele arruma um meio de nos afastar da casa do Pai. E como que ele tenta nos afastar da casa do Pai? Ele investe na embalagem. Ele não tendo conteúdo, ele vai investir na embalagem. Então, quando você vê aquela caixa, aquele presente maravilhoso, e você vai até aquele presente, você abre a caixa e de repente é uma droga, e de repente é uma AIDS, e de repente é um adultério, e de repente é uma separação, e de repente é uma morte. Eu falo sem medo. Quando uma pessoa vai buscar uma droga, quando a pessoa vai buscar um prazer desregrado, na verdade ela não quer o sofrimento, que é uma consequência do pecado, mas ela quer a felicidade, mas ela buscou apenas a embalagem. E quando ela se depara, ela não encontrou o conteúdo que nós só encontramos na presença de Deus, pelo batismo no Espírito Santo. Uma segunda artimanha de Satanás para nos arrancar da casa do Pai é que ele troca o belo que é santo, o belo que é Deus, ele troca aquilo que é belo pelo ridículo. Então ele vai tentar confundir os filhos de Deus. Lá no livro de Gênesis, nós vamos ver Adão e Eva. Eva, ela é retirada do lado de Adão, para dizer que ela tem a mesma dignidade de Adão, do homem. Mas quando Adão cai no pecado, ele troca o belo, a sintonia, a comunhão a qual Deus
fez o homem e a mulher passa a ser na mão do homem um objeto de prazer. Hoje nós vivemos uma grande inversão de valores. Nós passamos a amar as coisas e usar as pessoas como se fosse objeto. E aí você vai ver a mulher que tinha igual dignidade ao homem, na mão do homem obstinado pelo pecado, ela se torna um objeto de prazer. Nós vamos ver aí no carnaval as mulheres santas, templos do Espírito Santo, desfilando nuas como se fosse uma carne de açougue. Nos olhos dos homens, à vista dos homens voltados para o pecado, apenas um objeto de prazer. Então Satanás faz isso, ele gosta disso, ele troca aquilo que é belo por aquilo que é ridículo. E uma terceira atitude de Satanás, uma artimanha para arrancar os filhos da casa do pai, é que ele troca os nossos sonhos por uma ilusão. O pecado, na verdade, ele é uma ilusão. O pecado é um nada. Quando nós mergulhamos de cabeça numa vida de pecado, o que nós vamos encontrar? Uma ilusão, um nada. A palavra pecado no grego significa hamartia, que é um erro de alvo. O filho pródigo, ele tinha um desejo de felicidade e ele buscou esse desejo de felicidade no pecado, então ele errou o alvo. Em vez de ele voltar, permanecer na presença do pai, ele trilhou um caminho contrário à vontade do pai e se afastou da presença do pai. E eu queria falar isso para você, não se iluda, porque esse texto termina de uma forma maravilhosa. O filho cai em si e ele volta para a casa do pai, e o pai o surpreende com banquetes, bênçãos e festa. Mas a maioria dos filhos que se afastam da casa do pai, eles não voltam. Então, se você está ouvindo essa mensagem, peça ao Espírito Santo que abra a sua mente, que te dê a graça da conversão, que abra os seus olhos, para que você nunca se afaste da casa do pai, porque na casa do pai nós temos tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz e Pentecostes.